ao vídeo de hoje. Se você é novo no nosso canal, se inscreva, deixe um like. Hoje estamos no principal ponto turístico aqui de Atenas. Atenas é a capital da Grécia e hoje nós vamos visitar os monumentos mais visitados aqui da Grécia. Estamos aqui na Acrópolis e vamos visitar os principais monumentos. Você é nosso convidado para passear conosco e conhecer todo esse museu a céu aberto aqui que faz parte da cidade antiga, né, do Império Romano também. E hoje a gente vai visitar a Acrópole, Paternon, o Templo de Zeus também. Vem comigo que nós vamos viajar juntos. Esse aqui, olha, é o nosso bilhete de entrada aqui na Acrópole. Já chegamos em Atenas. Olá, chegamos aqui em Atenas. Estamos em Acrópolis com o nosso grupo. Hoje estamos com a nossa guia, já com o ingresso na mão. E ela já está explicando, olha. Cada fatia dessas tem um buraquinho em cima. Partenão a gente vê 8 colunas no lado curto, 17 no lado comprido. Então aquele triângulo lá em cima chama-se frontão. Temos que imaginar essas esculturas que eu vou mostrar agora aqui. Isso era todo cheio de esculturas ali, estão vendo? Grandes, representando a disputa da deusa Atena com o Poseidon. Tá seu Poseidon. Tinha a estátua da deusa Atena de 3 metros com a lança na mão. O Poseidon de 3 metros com o tridente na mão. A deusa Atena tinha a lança na mão. Então, e tinha essas estátuas da água e da oliveira. Quem olhar aqui no meu desenho vai ver a árvore aqui atrás, a água aqui debaixo dos pés do Poseidon, Poseidon com o tridente, Atena com a lança. E outros deuses que estavam presentes. Do outro lado de lá, que é melhor para fotografias, porque não tem andaime, representava o nascimento da deusa Atena. Teremos que imaginar a deusa Atena de pé, saída da cabeça do Zeus já armada com a lança e o escudo. O Zeus sentado. Pede pra guia para você colocar na guia, porque ela é mulher para ficar mais fácil. Hefesto com o machado na mão. E outros deuses ali estavam presentes. Tudo isso feito pelo Fídias, certo? O Fídias. E dentro da, se eu abrisse a porta do lado de lá, nós estamos olhando a parte dos fundos. O sol nasce daquele lado. Aqui tem uma porta ali, mas a porta é posterior. Porque o lado principal é aquele que nós não vemos. Eles subiam por esse lado que é mais fácil a subida. O outro lado é assim. Como é que eles iam subir? Então, o lado, se eu abrisse a porta do lado de lá, eu ia ver a estátua da deusa Atena, de 12 metros de altura. Era de madeira e tinha o revestimento de marfim e ouro. Vamos ver como é que ela era. Então, tá certo? Aqui, estão vendo? Olha aqui. Olha aqui como é que ela era. Tá vendo? Então, ela tinha na cabeça um capacete, na mão direita ela tinha uma vitória alada de 1,80 m, assim, mais ou menos como o nosso amigo aqui, ele é mais alto. É um pouco mais, tem 1,90 m. Então, essa estátua na palma da mão era mais ou menos do seu tamanho, tá entendendo? Um pouquinho menos. Com a vitória tinha a lança e o escudo, e olha aqui a serpente, animal sagrado, e uma pessoa do lado. Faça uma comparação entre a estátua e a pessoa. Tá certo? Ela foi levada para Constantinopla e acabou sendo destruída pelo fogo depois de 900 anos. Durou 900 anos, tá certo? Agora, na época romana surgiu o cristianismo, que acabou com o paganismo. Então, houve uma lei de um imperador chamado Teodósio I que proibiu o culto pagão. Muitos templos pagãos foram destruídos. O Partenão foi poupado. Poupado por quê? Porque virou igreja, em homenagem a Nossa Senhora, Santa Maria de Atenas. E ali abriram a porta que a gente vê, porque não tinha porta. Fecharam o lado de lá para fazer o altar e abriram do lado de cá. Em 1453, os turcos ocuparam Constantinopla. Em 1456, chegaram a Atenas. Em 1460, o Partenão virou mesquita. Templo pagão, igreja cristã e templo muçulmano. E foi destruído em 1687. 1687 estavam os turcos aqui, mas estavam em guerra com Veneza por causa do comércio no mar Mediterrâneo. Vieram os turcos, os venezianos, desculpa, sitiaram Atenas, ficaram ao redor. Os turcos se refugiaram lá em cima, lá de cima eles podiam ver tudo. E os venezianos, aqui atrás de nós existe um morro, chama-se o Monte das Musas. Tem um monumento a Filopapo. Então, os venezianos aqui, os turcos ali. E daqui, os venezianos bombardearam a Acrópole e um dos tiros de canhão atinge o Partenão e ocasionou a explosão. Porque em 1687, os turcos guardavam pólvora lá dentro. E quando o tiro de canhão caiu sobre a pólvora, o que aconteceu? Bum! Explodiu.
E é por isso que não tem teto, não tem telhado, faltam paredes, faltam colunas. Se não tivesse acontecido essa explosão, não tem precisado em teto, porque está faltando coluna do lado direito, está faltando teto, tá certo? Agora, vamos supor que alguém viesse aqui como turista em 1680, antes da explosão, e soubesse desenhar, fazer gravuras. Então, essa pessoa que veio aqui antes da explosão documentou isso. Então, por isso que a gente sabe que era assim, tá certo? Por isso. Agora, muitas estátuas estão no Museu Britânico também. Se forem à Inglaterra numa oportunidade, poderão ver muitas coisas que um inglês levou. Era um embaixador chamado Lord Elgin, em 1801, 20 anos da independência, ele veio como embaixador. E ele ia construir uma casa nova na Escócia. Ele disse, vou construir uma casa nova, mas quero fazer cópias das esculturas para decorar minha casa nova. Vou conseguir um documento dos turcos para fazer esse trabalho, vou contratar um grupo técnico da Itália para fazer as estátuas, e se ele conseguir esse documento ou não, a gente não sabe. Mas que ele contratou um italiano para fazer as réplicas com a equipe dele, sim. Veio o italiano, chamava-se Luisieri, e disse, por que fazer cópia? Leva as originais. Os turcos não dão importância se você levou ou não as originais. E acabou levando as originais, mas tinha muitas dívidas e vendeu para o Museu Britânico. Estão os 2 terços da decoração na Inglaterra. O governo grego pediu a devolução em 1985, há 40 anos atrás, só que o diretor do Museu Britânico respondeu, nós pagamos aos turcos, não temos que devolver nada aos gregos. Então quem quiser ver o resto da decoração, vai na Inglaterra, porque tem mais lá do que aqui na Grécia, no novo museu que foi inaugurado, tá certo? Tá bom? Então, vamos subindo agora e depois eu explico o resto. Fizeram restaurações, porque os turcos foram embora, as autoridades eram gregas, fizeram restauração, mas usaram ferro. O ferro não pode ficar porque estraga, então estão tirando ferro, estão colocando titânio. Lá onde tinha ferro, que botaram há 150 anos atrás, estão botando titânio. Agora, onde eles tinham colocado cimento também nos pedaços que não tinham sido completados, estão tirando esses pedaços e colocando mármore. Quando a gente vê um pedaço de mármore branco, é novo, quando é amarelo, é original. Agora vejam, se tiverem 7 outros pedaços originais, vão usar os pedaços originais e vão botar um pedacinho remendo de novo e a pessoa percebe que é novo. Se eu perguntasse qual é o segundo templo importante depois do Partenon, o senhor diria Erecteio. Muito bem, está certo. Então... Acertou, Giovana. Acertou. Então, o Erecteio é o templo que está à esquerda do Partenon, era da deusa Atena e do deus Poseidon, era dos 2 deuses, dos 2 que disputaram o nome da cidade. Metade da deusa Atena, metade do deus Poseidon. E tem um buraco dentro que a gente não entra, onde Poseidon espetou o tridente e saiu água salgada. E fora existe uma oliveira que marca o local onde a deusa Atena tinha espetado a lança e nascido a oliveira. Na antiguidade havia uma oliveira. Eles mostravam e diziam, essa oliveira nasceu quando a deusa Atena espetou a lança. E para manter a tradição, um arqueólogo, depois da Segunda Guerra Mundial, um americano, plantou uma oliveira. Então a oliveira que está ali, que eu vou mostrar, é de 1945, tem 80 anos. Agora, esse templo chama-se Erecteio, porque guardavam o túmulo do rei Erecteu. Agora, ele é famoso pelas cariátides. Cariátides. O que são as cariátides? São colunas em forma de mulher. Quando uma coluna representa uma mulher, chama-se cariátide. Vamos pensar, o que uma coluna faz numa construção? Por que a gente coloca colunas no edifício? Para fazer o quê? Para segurar. Então, uma coluna que representasse uma mulher, tinha que representar uma mulher forte. E numa aldeia chamada Cariés, a 240 quilômetros ao sul de Atenas, perto de Esparta, as meninas lá de Cariés eram bonitas, fortes, robustas, capazes de aguentar o peso na construção, e por isso as colunas que têm forma de mulher chamam-se cariátides. São 6. Uma original está na Inglaterra, foi levada pelo mesmo embaixador inglês. Aquele Lord Elgin que levou os relevos, carregou também uma cariátide. E até outubro de 79, há 45 anos atrás, havia 5 originais e uma cópia daquela que está na Inglaterra. Mas em 79, por causa da contaminação do ar, que era um problema muito sério, tiraram as originais, guardaram no museu e colocaram 6 réplicas. Nós vamos ver 6 cópias. 5 originais estão no novo museu que a gente passou com o carro e uma está na Inglaterra, tá certo? Agora, as colunas que a gente vê aqui na Grécia, pode ver também em ruínas gregas ou romanas, são 3 estilos, o dórico, o jônico e o coríntico. Qual a diferença? A dórica é mais simples, sem base embaixo, sem decoração em cima. O Partenon é dórico, a coluna jônica tem base embaixo e o capitel com caracóis, chamam-se volutas. O Erecteio tem colunas jônicas e o templo de Atenanique também. O Coríntios a gente não vai ver aqui, porque era um estilo grego, mas era usado mais pelos romanos. Se eu for em ruínas romanas da Espanha e em Portugal, aí eu vou ver estilo Coríntios, tá certo?
pessoal, tá vendo essa fila aqui? É para quem não tem ingresso. E aí tem que ficar no sol e esperar, né? Para entrar. Como nós já estamos com ingressos na mão. Cadê seu ingresso? Tá aqui o ingresso. O ingresso tá na mão, ó. Tá vendo? A gente vai pegar outra fila. A gente entra direto. Uma subidinha que já deu para tirar o fôlego logo pela manhã, mas faz parte. A gente está peregrinando. Isso é peregrinação. Olha que interessante, amanhã vai ter um show aqui. Inclusive acho que vão encenar Cristo, porque ele está aqui, olha, numa cruz com um pano em cima. E esse teatro aqui já foi utilizado até por brasileiros, músicos brasileiros, André Bocelli, entre outros também. Qual que foi outro baiano que cantou aqui? Ele falou baiano. Ah, Gilberto Gil e Caetano Veloso também cantaram aqui nesse teatro aqui, ó. Olá, diretamente aqui de Atenas, eu quero fazer um convite para você. Estamos aqui em um dos monumentos mais famosos aqui da Acrópole, né, Cleiston? Perfeitamente. E daqui desse local, ícone de um dos pontos mais altos, não é o ponto mais alto ainda de Atenas, nós queremos convidar para você que tem um sonho de um dia conhecer a Grécia, de conhecer Atenas, de conhecer os caminhos bíblicos daqui da Grécia. Nós temos um convite especial para te convidar para junto conosco passear e viver essa experiência como nunca antes. Fala aí, Kari. O Parthenon é o templo mais visitado aqui da Acrópole. Acrópole significa o lugar mais alto. Nós estamos no lugar mais alto de Atenas, com esses monumentos belíssimos aqui. E nós queremos convidar você a fazer parte dos nossos roteiros aqui na Grécia, aqui em Atenas, e fazer parte, né, Cleiston? Com certeza. Veja a quantidade de pessoas que tem aqui. Gente do mundo todo. Eu já vi idioma russo, francês, italiano, espanhol, alemão, inglês, japonês, né? Americanos, eu vi japonês, chineses, coreanos, só falta você. O que está dependendo de você vir aqui? Quer saber como? Entre em contato conosco, nós vamos dizer como você pode vir aqui exatamente a Grécia.